Olá, eu me chamo Diogo Mian e sou o seu professor virtual de língua portuguesa. E hoje quero convidar você, aluno do Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita, para juntos revisarmos o conteúdo verbo. Você lembra o que é um verbo? Você sabe o que é um verbo? Vamos aprender? Vem comigo. Verbo. O que é o verbo? Vamos lá. Os verbos pertencem a uma classe de palavras responsável por expressar uma ação, um estado, desejo ou fenômeno da natureza. Ou seja, verbos são aquelas palavrinhas onde a gente vai ter o que? Esse sentido aí que está expressado nessa frase. Que é o que? É aquela palavra que expressa uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Tranquilo? Vamos lá. Exemplo. Temos aí, minha avó fez um bolo. Nós temos o verbo fez, e aí vem do verbo fazer, que ele expressa o que? Uma ação. Minha avó fez um bolo. Aí ela cometeu a ação de fazer um bolo. Próximo, nós temos aí, Maria está cansada. Então nós temos aí o verbo estar. Esse verbo estar, ele está expressando um estado. E a próxima nós temos, choveu durante a noite. Choveu durante a noite. Nós temos um fenômeno da natureza, então nós temos uma palavrinha, o verbo, que ele está expressando aí para a gente o fenômeno da natureza, que foi o que? A chuva. Choveu durante a noite. Então nós temos aí três frases diferentes, três orações diferentes, onde uma está expressando a ação, uma outra é o estado e a outra o fenômeno da natureza. Então basicamente o verbo é isso. São palavrinhas onde ela vai expressar essas três formas. Conjugações. O que é uma conjugação? Vamos lá. Cada verbo da língua portuguesa possui sua conjugação, ou seja, cada verbo se flexiona. O que seria se flexionar? Ele se modifica para se adequar ou numa situação de fala ou numa situação de escrita, utilizando as desinências, que nós vamos estudar mais à frente, que são os elementos que, associados aos verbos, nos dizem em que tempo, pessoa, número e modo eles estão. Ou seja, são essas desinências que vai nos mostrar o tempo que esse verbo se encontra, que pessoa ele está utilizando, o número e o modo em que eles estão empregados. Conjugações. Primeiro eu quero que vocês tenham em mente que as conjugações elas são divididas de três formas. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Temos verbos que pertencem à primeira, temos verbos que pertencem à segunda e temos verbos que pertencem à terceira conjugação. Ou seja, os verbos eles pertencem a uma mesma conjugação dependendo da sua desinência. O que são essas desinências? Exemplo, nós temos aí o verbo amar. O verbo amar, ele tem a desinência final AR, ele finaliza em AR. Se ele finaliza em AR, ele é um verbo de primeira conjugação. Dentro desse verbo, nós temos aí a raiz, que é o nosso radical, que é esse AM, que ele nunca se modifica. Por mais que eu mude o tempo, o modo desse verbo, esse AM ele sempre vai permanecer, que é a nossa raiz, é aquela raiz da palavra que não se modifica. Já as desinências, que é no caso esse AR, elas se modificam para a gente fazer o quê? Adequar, tanto na fala quanto na escrita, diante daquilo que eu quero expor. Próximo verbo que nós temos, verbo correr, verbo terminado em ER, verbos terminados em ER, segunda conjugação. Fugir, verbo terminado em IR, verbos de terceira conjugação. Então nós tivemos aí três exemplos de verbo, um na primeira conjugação, outro na segunda conjugação e outro na terceira conjugação. Bem simples. Flexão verbal. O que é essa flexão verbal? O verbo ele é uma palavra variável, ou seja, ele é flexionado. Como assim flexionado? Ele se modifica e pode exprimir o quê? Acontecimentos, situar eventos, exprimir ações, manifestar sentimentos, dentre outros. Vamos lá. Então, já que o verbo ele pode expressar tantas coisas assim, mas ele expressa de que modo? Através das desinências, como eu tratei agora com vocês. Nós temos aí o verbo amar. Esse verbo amar está no presente do indicativo e a sua forma infinitiva é amar. Temos aí em azul. Professor, o que é isso, forma infinitiva? A forma infinitiva do verbo é quando ele é terminado em sua conjugação, na sua desinência matriz, que no caso AR. Então o verbo na forma infinitiva ele é amar. Se ele não tiver escrito como amar, tiver como amo, ele já não está na forma infinitiva. Ele está na forma flexionada, modificada, como na flexão a seguir. Temos aí os exemplos. Então nós temos o verbo amar flexionado no presente do indicativo
Dentre eles nós temos algo importante de pontuar para vocês. Vocês estão vendo aí essas palavrinhas que estão em verde? Isso aí se chama de pessoas gramaticais. Através dessas pessoas gramaticais é que nós vamos fazer essa modificação, essa flexão dos verbos. Então, o verbo amar na primeira pessoa, no caso eu, ele fica flexionado de que forma? Amo. Isso no presente do indicativo, ou seja, eu amo agora no presente. Estou indicando que eu amo nesse momento. Tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Perceberam como uma única palavra ela conseguiu se transformar e se enquadrar para diversos tipos de uso? Eu posso utilizar eu, estou me referindo à minha pessoa. Tu, aí eu já estou me referindo a você, eu posso usar o verbo tu amas. Tu amas quem? Né? E assim sucessivamente eu posso me referir a nós. Nós amamos. Então o verbo ele tem essa capacidade de se flexionar, de se modificar através das desinências e para satisfazer a nossa vontade de uso. Tranquilo? Então nós tivemos as pessoas gramaticais, que são eu, tu, ele, nós, vós, eles. No meio nós tivemos o que? O nosso radical, a nossa raiz, que ela não se altera, ela não se modifica. E ao lado nós tivemos as desinências, que essas desinências é que vão mudar, expressando para a gente o tempo, o modo em que esse verbo está empregado ali naquela frase, enfim, ou na fala ou na escrita. Modo. O que é o modo do verbo, né? O que são os modos do verbo? Temos aí primeiro o modo indicativo. O que é esse modo indicativo? O modo indicativo ele indica a ação ou estado. Ele pode ser utilizado para fazer referência ao presente, ao passado ou ao futuro. Neste modo, o fato é considerado como certo e real, ou seja, é algo real, é algo certo, algo do momento, indicativo, está indicando. Próximo modo que nós temos aí é o modo subjuntivo. O que seria, professor, esse modo subjuntivo? Ele apresenta uma possibilidade, existe aí uma incerteza de existência ou de não existência. Nesse modo, o foco é a ação é ainda não realizada, ou seja, aquela ação que está sendo expressada ali através daquele verbo, ela pode ter sido expressada ou não. Próximo, modo imperativo. Imperativo vem de imperador, ou seja, já lembra o que? A ordem. Então, o modo imperativo, ele vem do latim imperare, que ele tem como significado comandar, estimular, fazer algo, dar um conselho, convite, induzir, animar. Então são verbos que eles estão ali indicando algo, mas de forma que imperativa e impositiva. Exemplo, eu sempre estudo. Então nós tivemos aí o verbo estudar no modo indicativo. Próximo, talvez eu estude amanhã. Modo substantivo, talvez eu estude. Ou seja, ainda existe uma dúvida aí. Próxima, estude agora, menino. Modo imperativo. Estude agora, menino. Eu estou dando uma ordem. Então, nós temos aí o modo imperativo. Tranquilo, né? Muito simples. Acredito que vocês estão acompanhando até aqui. Espero que sim. Então, deste modo, eu trouxe umas questões para vocês, para que vocês coloquem em prática o que a gente acabou de discutir. Tudo bem? Acompanhe comigo a atividade. O que é que eu quero que vocês façam nessa atividade? Temos aí a primeira frase. Janete gosta de brincar. Quero que vocês analisem essa frase, identifiquem o verbo nessa frase e me diga em que modo esse verbo está. Ele está no modo indicativo, no modo subjuntivo, no modo imperativo? Que modo é que esse verbo se encontra? Você vai escrever essa atividade no seu caderno, vai levar para a sala de aula e lá nós faremos a correção, tiraremos todas as dúvidas caso vocês tenham e aprofundaremos o conteúdo. Tudo bem? Então até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!